Olá, tudo bem? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define a saúde como o mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Isso, porém, nos leva a algumas questões. Quais fatores definem essa completude do bem-estar? Quais as fronteiras entre o físico, o mental e o social citado nessa fala da Organização Mundial da Saúde? Além desses três fatores, físico, mental e social, haveria outros de caráter transpessoal ou mesmo espiritual que influiriam no cuidado da saúde? Pois é, esta é a questão que nós vamos discutir hoje aqui. Eu sou Carlos Medeiros e este é o canal Nexo, Curadoria de Conhecimentos Espirituais. No século XX, houve uma verdadeira explosão de estudos sobre espiritualidade e saúde. E a partir da década de 90 começaram a aparecer publicações no cenário científico internacional, especialmente na área médica, indicando a importância de se incluir nos tratamentos médicos convencionais, além dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais previstos pela Organização Mundial da Saúde, também os aspectos espirituais, sugerindo aí a necessidade de estudos, estudos sistemáticos sobre a inclusão da religiosidade e da espiritualidade na área da saúde. É nesse caso que a gente vê o papel importante de determinados pesquisadores dessa área, como o Dr. Júlio Pérez, que é psicólogo clínico e doutor em neurociências e comportamento pela Universidade de São Paulo, que apresenta um estudo muito interessante no seu livro Trauma e Superação, onde, no capítulo dedicado à religiosidade, espiritualidade e saúde, o Dr. Júlio demonstra em fatos a importância da abordagem religiosa e espiritual na ampliação da resiliência, que é um assunto que a gente já falou aqui no nosso canal, que é a capacidade de lidar com os desafios da vida e adaptar-se. De pacientes expostos a diversas situações traumáticas, especialmente aqueles que desenvolveram o transtorno de estresse pós-traumático. Então, muito interessante esse estudo do Dr. Júlio Pérez no seu livro Trauma e Superação. E é o próprio Dr. Júlio Pérez que ressalta no seu livro: a religiosidade e a espiritualidade podem oferecer suporte para indivíduos responderem a situações traumáticas em que a fragilidade, a vulnerabilidade e limites humanos são confrontados. Então é uma questão para a gente refletir. Examinar o assunto da saúde sob a ótica biológica, psicológica, social e espiritual é um fator que a gente considera de muita importância para a gente romper algumas barreiras impostas especialmente pelo preconceito, e esse preconceito ou essa discriminação em relação a esses estudos nascem dos opostos, tanto do cientificismo materialista, de um lado, como do misticismo exagerado de outro, isso sem falar em opiniões que às vezes são vazias de conteúdo e repletas de crenças limitantes. Então as pessoas são muito acostumadas, neste assunto em especial relacionado à espiritualidade e saúde, a julgar as coisas pela sua opinião pessoal. A minha opinião é essa, a minha opinião é aquela. Não basta ter só opiniões nesse assunto, como em tantos outros. É preciso ter estudo e um conhecimento aprofundado sobre o assunto para poder opinar efetivamente com um certo grau de entendimento sobre o que está se falando. A medicina convencional avançou nas suas abordagens e incorporou no seu referencial teórico, nos seus estudos, as práticas alternativas. Até então a gente chamava de prática alternativa, esse nome tem caído em desuso, mas que hoje é conhecido como práticas complementares, dando origem ao que nós chamamos de terapias integrativas ou terapias complementares, cujas bases estão relacionadas na harmonização entre as relações da mente e do corpo. Então é importante o quanto a mente influencia sobre o corpo e o quanto o corpo influencia sobre os nossos processos mentais. Essa abordagem integrativa, ela considera não só as práticas clínicas convencionais, seríssimas e reconhecidamente válidas, mas também as práticas complementares no processo de cura do paciente. Por exemplo, a acupuntura, a psicossomática, o yoga, a terapia ortomolecular, a homeopatia, a fitoterapia,
a hipnose, a musicoterapia, os florais, o magnetismo, a apometria, os passes, aí considerados sob as suas diversas vertentes, então desde o benzimento até a aplicação do passe espírita, o jorei da igreja messiânica, o reiki, o mahikari, e além de outras abordagens, especialmente as abordagens transdisciplinares que focalizam assim a questão do autoconhecimento e da espiritualidade como aspectos pesquisados e experimentados por reconhecidas universidades e instituições de saúde. Se nós formos buscar, como a Unifesp, por exemplo, a Unicamp, tem lá núcleos muito sérios, seríssimos de estudo dessas terapêuticas. Agora, não é nosso objetivo aqui falar sobre as questões legais desses aspectos terapêuticos, mas a gente não pode deixar de falar, é impossível deixar de falar, que esse assunto é objeto do artigo 284 do Código Penal Brasileiro, porque esse artigo, o artigo 284 do Código Penal Brasileiro, que é um código que vem lá dos anos 40, evidentemente numa época específica, ele emite uma sentença, praticamente uma sentença condenatória contra o crime de curandeirismo e exercício ilegal da medicina. Então, o artigo 284 do Código Penal diz textualmente o seguinte: exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, e fazendo diagnósticos. Então, o Código Penal brasileiro prevê o crime de curandeirismo mediante prisão e até remuneração como multa. Agora, de lá para cá, dos anos 40 para cá, muita coisa mudou. Existe muita jurisprudência. O que é jurisprudência? São temas discutidos sobre esse artigo 284 do Código Penal, que mudou muita coisa, a visão de muita coisa. Tá? Então as jurisprudências foram publicadas sobre novas bases e observações para atenuar um pouco os efeitos da lei. A lei também amadureceu, circunscreveu a sua atuação naquilo que de fato deve ser alvo dela. E as terapias ditas complementares, como passaram a ser chamadas as práticas que até então não pertenciam ao currículo da medicina convencional, passaram a ser estudadas em universidades do mundo todo e também no Brasil. Como eu disse, renomados hospitais e instituições de saúde pública e privada incluíram as práticas complementares na sua terapêutica junto aos pacientes ou grupos de pacientes. Nós não podemos deixar de lembrar ou de discutir ou de conversar, por exemplo, sobre alguns personagens importantes na área da filosofia, na área médica, na área da espiritualidade, na área da religião, que estudaram, praticaram e protegeram um pouco a assistência às pessoas sob a ótica da espiritualidade, sob a ótica dos aspectos espirituais e não apenas os biológicos, psicológicos e sociais previstos pela Organização Mundial de Saúde. Porque não dá para simplesmente a gente, com uma única medida, tentar julgar todas essas práticas de uma forma preconceituosa. É aí que nós vemos, por exemplo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, através do trabalho de Edgar Armon, por exemplo. Edgar Armon desenvolveu uma padronização das assistências espirituais na Federação Espírita do Estado de São Paulo, nos anos 40 e 50, que de lá para cá isso vem sendo seguido muito à risca. E ele estabeleceu uma frase muito importante: a assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. Porque o que as entidades espíritas ou espiritualistas fazem é uma assistência espiritual. Tratamento quem dá é o médico. Então essa frase ela não pode ser vista como mera retórica, mas ela é um lema que delimita a fronteira entre o que é de fato assistência de caráter espiritual nas práticas complementares, daquilo que é tratamento médico, que não, uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, precisam caminhar juntas, em conjunto. Eu me lembro também de um outro pesquisador muito importante na área da paranormalidade, o Frei Albino Arese, da Ordem dos Beneditinos. Ele fundou uma associação que existe até hoje, a Associação Mensana, em São Paulo, onde ele estudava e aplicava as práticas terapêuticas complementares. E era um religioso e um cientista. Eu me lembro da fala do Frei Albino numa reportagem que eu vi na TV certa vez, num programa sobre a espiritualidade, onde o Frei Albino dizia o seguinte: olha, quando eu estou lá na missa e eu imponho as mãos sobre os fiéis para fazer a transmissão de energia, de bioenergia para os fiéis, quando termina essa missa, eu saio de lá um trapo
Tamanho era o desgaste energético que ele tinha em cuidar das pessoas, a importância que ele dava para aquilo, a fé que ele tinha nessa transmissão de energias, que também hoje é considerada uma das práticas complementares. Então, considerar todas essas práticas complementares como crime de curandeirismo é, no mínimo, atitude arrogante e preconceituosa, porque pretende julgar com uma única e ineficaz medida toda uma série de fenômenos anímicos, místicos, mediúnicos, cujas variáveis são infinitas, mas que geralmente o reducionismo, sem poder explicar esses fenômenos, prefere relegá-los como subproduto de uma patologia mental qualquer. E não é assim. O mundo mudou. Então veja só, isso é uma política pública do Ministério da Saúde que permite o uso de até 29 procedimentos, 29 práticas complementares previstas para o uso no SUS. Em 2006, foram 5 procedimentos apenas. Em 2017 foram acrescentados mais 14 procedimentos e em 2018 mais 10 procedimentos. Então hoje são 29 procedimentos. Acupuntura, homeopatia, geoterapia, hipnoterapia, constelações familiares e mais uma gama muito grande de procedimentos terapêuticos complementares que podem ser utilizados no próprio SUS. Veja que interessante. Em 2006, quando essa política pública foi publicada, eram apenas 5 procedimentos: acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e termalismo. Em 2017 foram incluídos mais 14 procedimentos, olha que interessante: arte-terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, que é um tipo de massagem, terapia comunitária integrativa e yoga. E em 2018 foram incluídos mais 10 procedimentos: apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, olha, eu dei o exemplo aí do Frei Albino Arese, né? Imposição de mãos, ozonioterapia e a terapia de florais. Os florais de Bach, florais de Minas, florais da Califórnia. Então tudo isso é permitido pelo SUS. A gente percebe que hoje a população tem um acesso muito mais fácil a essas práticas que complementam a medicina tradicional, convencional. E esse trabalho do Ministério da Saúde foi muito importante porque tirou, vamos dizer assim, usando um termo forte, tirou da clandestinidade essas práticas. Porque muitos profissionais não viam com bons olhos essas práticas. E, no entanto, isso já vinha sendo utilizado há muito tempo. E com resultados mensuráveis, resultados positivos, apresentando resultados visíveis. Finalizando esse nosso bate-papo, cujo objetivo é estimular você a buscar mais conhecimento, a estudar esse assunto, a aprofundar, inclusive a conferir as nossas palavras aqui, checando isso no próprio SUS, checando isso no site do Ministério da Saúde, para você se certificar de que isso é realmente uma realidade, que isso é permitido, que você pode utilizar-se dessas práticas através do SUS, do Sistema Único de Saúde. Eu deixo aqui como reflexão as palavras de um grande mestre espiritual, Joseph Gleber, médico desencarnado e dedicado trabalhador do Cristo, que nos fala através da paranormalidade do médium e escritor Robson Pinheiro, que nos diz o seguinte: o futuro pertence ao espírito. E as diversas terapias que proliferam neste início de milênio e de uma nova era serão irrigadas com o sopro renovador dos imortais que tudo dirigem, objetivando levar o homem a descobrir seu verdadeiro papel na humanidade e integrá-lo ao conhecimento de si, para a sua planificação como Filho de Deus. Fica aqui a nossa reflexão, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui no nosso canal, compartilha isso com os seus amigos, para que a gente possa levar cada vez mais conhecimento de ponta para todas as pessoas. Muita paz no seu coração, até mais, tchau.